Imagine uma sala de cirurgia em um hospital com sua luz fria, aquele silêncio tenso ao redor e tudo medido ao milímetro. É um lugar onde não se fala de fé, se fala de pulso, de técnica, de estatísticas e se algo dá certo, isso é ciência. E se algo dá errado, também. Durante 25 anos, o Dr. Mário Alonso Puig viveu ali, lá dentro, em uma sala de cirurgia, como cirurgião digestivo formado em Harvard e um dos melhores médicos espanhóis. Seu trabalho era, claro, abrir, reparar e fechar. Nisso estavam envolvidas artérias, vísceras, feridas, corpo e mais corpo. Tudo girava em torno do corpo até que começou a haver que havia algo que não se encaixava em nenhum manual. Ele se deparou com 2 pacientes, mesma idade, mesma doença, mesma operação, mesmo cirurgião e mesma sala de cirurgia. No papel eram casos idênticos, mas na realidade eram 2 mundos completamente diferentes. De um lado estava ele, um homem forte, com um bom físico e uma mente em guerra. Era um homem com raiva, em conflito com o mundo e ressentido pelo que haviam feito com ele. Algo como uma espécie de roteiro, é claro, estava passando pela cabeça dele. Tudo está contra mim. E por outro lado, havia ela, uma mulher mais velha, com um corpo frágil e mãos trêmulas, e um semblante cansado, mas com algo muito raro de se encontrar em um hospital: paz e uma fé simples. E com a sensação de que ainda tinha uma missão na vida, seu diálogo interno era diferente. Era: estou em boas mãos, vou fazer a minha parte. E o que tiver que ser, será. Após a delicada operação, mesmo aplicando uma técnica cirúrgica impecável em ambos os casos, ou seja, o corte preciso, a sutura cuidadosa, a medicação administrada, tudo exatamente igual, apareceu algo que realmente não está documentado nos livros. As coisas começaram a ficar complicadas para ele. Infecções e recaídas surgiam. Era como se ele estivesse dando passos para trás. E cada dia fosse uma luta. Seu corpo parecia reagir. Ao roteiro, aquele que ele tinha na cabeça, aquele de estou sozinho, estou contra o mundo. Ela, no entanto, ia na contramão. Onde o protocolo dizia que seriam necessários 10 dias de recuperação, para ela bastavam apenas 6. Onde o relatório dizia aqui há um alto risco de complicações, o corpo dela parecia dizer isso não é comigo. E Mário via as análises, os relatórios, os gráficos e por mais que buscasse explicações puramente físicas, havia ali algo que não batia. Até que uma frase ficou gravada dentro dele. Aqui tem algo que eu não estou enxergando. A mente dessa pessoa está operando tanto quanto operou o meu bisturi. E pouco a pouco ele começou a suspeitar de algo verdadeiramente enorme, que o que realmente acontecia na mente do paciente depois da complexa operação era tão crucial e importante quanto a própria operação em si, de fato. Que a mente, sem nunca ter estudado medicina, estava se comportando praticamente como um maldito, como um cirurgião-chefe. E essa suspeita, que o tocou profundamente, mudou completamente sua vida. Ele então decidiu deixar o centro cirúrgico. E não porque a cirurgia em si não fosse importante, mas porque ele intuiu, com clareza, que havia uma cirurgia ainda mais essencial e profunda, a cirurgia da mente. E desde então sua missão tem sido outra, tem sido ajudar você a se tornar o cirurgião da sua própria mente para que sua biologia tenha finalmente um aliado. Mário não podia se contentar com isto é fé. Ele vem do mundo da estatística, da medicina, da ciência, não do mundo dos milagres. Então o que ele fez foi o que um cirurgião faz. Quando duvida, ele volta à ciência. E ali encontrou um campo que parece um verdadeiro trava-língua, mas que na verdade é muito, muito simples. A psiconeuroimunologia.
Psico, não? O que é que você sente e o que é que você pensa. Neuro, seu cérebro e seu sistema nervoso. Imunologia, suas defesas. Sua inflamação, sua capacidade de se curar. A ideia por trás disso é brutalmente simples. O que acontece na sua mente não fica só na sua mente. Seus pensamentos de medo, de ameaça, de não aguento mais. Não são apenas frases. São verdadeiros e poderosos sinais elétricos que o seu cérebro, de forma complexa, traduz em uma cascata de reações químicas, cortisol, adrenalina e, consequentemente, inflamação no corpo. E essa química, se mantém por tempo demais, ataca justamente onde começamos nossa série de vídeos, nos seus telómeros. Você já sabe que seus telómeros são como as pontas de plástico dos cadarços dos sapatos e que quando elas se desgastam, o cadarço se desfia. Pois bem, quando seus telómeros se encurtam demais, é nesse momento que sua célula diz: até aqui eu cheguei. E agora adicione uma variável, o estresse crônico. Mas não aquele de chegar atrasado. Um dia, o de anos cuidando de alguém doente, por exemplo. Aquele de viver em guerra consigo mesmo, o de trabalhar com medo todos os dias. A ciência nos diz que esse estresse prolongado acelera o encurtamento dos telômeros. Já vimos isso. E não só isso, além disso, altera o seu sistema imunológico. Qual é a tradução? Uma mente em guerra é também uma biologia em guerra. E aqui vem o belo. Se a mente pode adoecer profundamente, a mente também pode, de fato, curar e se restabelecer. Meditações de compaixão, práticas de atenção plena, cultivar a calma e a conexão não são coisas que estão na moda. Há estudos que mostram que meditadores de longa data chegam a ter muito mais atividade. Dessa enzima, da qual também já falamos, a telomerase, que repara os telómeros. Lembre-se, falamos sobre isso no primeiro vídeo. Ou seja, você muda a sua mente e seu corpo responde até o nível do seu DNA. E é aqui que, além disso, as tradições antigas ficam interessantes. Muito antes de existir a palavra telômero, já havia médicos que entendiam, que intuíram essa conexão mente-corpo e faziam isso, claro, à sua maneira. Na medicina clássica chinesa, por exemplo, não se falava de telomerase, não a conheciam, mas falavam de algo que é exatamente tão profundo quanto o Qi, ou seja, a energia vital que percorre o corpo. Para eles, uma emoção sustentada e mal direcionada bloqueava essa energia e danificava um órgão específico. Se fosse raiva crónica, era associada ao fígado. Se houvesse uma alegria descontrolada ou uma euforia constante, isso esgotava o coração. Se o que existia era uma preocupação obsessiva, isso prejudicava o baço e a digestão. Ou se você tivesse uma tristeza, um luto prolongado, isso enfraquecia os pulmões. E se o que você sentia era medo de forma prolongada, isso afetava seus rins. Eles não falavam de cortisol, mas percebiam algo claramente. Quando uma emoção fica presa no seu corpo, há um órgão que sofre. E quando a emoção é finalmente liberada, o órgão afetado melhora consideravelmente. Pensa em algo muito cotidiano, por exemplo, uma mulher depois de uma perda importante, como pode ser um filho, seu parceiro, que fica como se lhe faltasse o ar durante meses, respira curto, suspira constantemente e no final sua imunidade cai e ela acaba pegando todas as gripes e doenças possíveis. Um médico chinês, ao vê-la, diria: os pulmões estão carregados de tristeza. Um médico ocidental diria: o sistema imunológico está deprimido pelo luto, o cortisol está alterado e a inflamação aumentou. Os dois estão, de fato, dizendo exatamente a mesma coisa, mas em idiomas completamente diferentes. A Ayurveda, que é a medicina tradicional da Índia, fala de ojas.
É a essência sutil da vitalidade, o que te dá brilho nos olhos, clareza mental e resistência. Pois bem, o estresse crônico e prolongado, a raiva intensa, a sensação profunda de falta de sentido na vida, tudo isso vai, pouco a pouco, consumindo a nossa energia vital e o nosso bem-estar. Toda essa profunda essência, e isso se traduz, finalmente, em um envelhecimento precoce e indesejado, o que eles chamam de Akalaya Yara, envelhecer antes do tempo, um processo que afeta a vitalidade e a saúde geral do indivíduo. Se você prestar atenção, eles estão descrevendo exatamente o mesmo que hoje medimos em laboratórios: oxidação, inflamação, encurtamento dos telômeros, desgaste do sistema imunológico. Para Mário Alonso Puig, a psiconeuroimunologia é a linguagem científica de uma intuição muito antiga. O que você sente organiza o que seu corpo faz. E exatamente o contrário. O que você faz com o seu corpo também pode mudar o que você sente. E é aí que entra a ferramenta que une William James, que vimos no vídeo anterior, à medicina chinesa e ao Ayurveda com você. E nos leva à parte prática, ou seja, aquela que você pode usar amanhã de manhã ou até mesmo hoje. Quando você sente medo, seu cérebro entra em modo leão. Os alarmes são ativados, o cortisol aumenta e seu sistema imunológico fica em alerta. Sua mente diz: é perigoso, não se mova, não mude nada. E a proposta de Mário, inspirada em William James, é quase insultantemente simples. Haja como se de fato fosse verdade. Não como se você não estivesse com medo, porque isso seria mentira. É evidente que você está. Haja como se sua próxima ação pudesse ser um pouco maior do que você. Temer. Você tem uma ligação difícil, seu corpo está em guerra, a voz interior. Essa frase diz: não faça isso porque você vai estragar tudo. E a cirurgia mental aqui, neste caso, é muito específica. Primeiro você reconhece o medo e diz: sim, estou com medo, sinto isso no peito, é verdade. Segundo, você muda o diálogo interno consigo mesmo e diz: mesmo com medo, posso dar um pequeno passo. E terceiro, você faz a menor ação possível. Discar um número, preparar uma frase. Apertar, enviar. Então seu corpo recebe um sinal claríssimo. Se estamos nos movendo em direção ao perigo, é muito provável que talvez não seja tão perigoso assim. E então acontece algo sutil, mas real. O alarme diminui, o cortisol se ajusta, a amígdala se acalma e sua biologia responde ao seu movimento, não apenas à sua emoção. Pense em um exemplo mais cotidiano, alguém que está há meses em uma situação de ansiedade social. Cada vez que recebe um convite, seu diálogo interno diz: vão perceber que eu não me encaixo e melhor invento uma desculpa e não vou. Cada não vou é uma mensagem biológica de perigo, algo como dizer: lá fora o ambiente é hostil e aqui dentro é onde estou seguro. Pois bem, agora imagine que um dia essa pessoa decide aplicar esta outra ideia. Não estou com vontade nenhuma de ir, mas mesmo que eu vá ficar só 20 minutos, eu vou. Não preciso brilhar. Só vou ir e vou ficar lá por 20 minutos. A ansiedade não desapareceu. Mas a ação diz outra coisa ao seu corpo. E se repetir isso 10 vezes, seu corpo recebe 10 novas provas de que o mundo não é tão letal quanto parecia. Isso é cirurgia mental? Isso é PNI aplicada, que, dito com todas as letras para que você se lembre, é psiconeuroimunologia. A disciplina científica que estuda profundamente a conexão bidirecional e intrínseca entre a mente humana, o complexo sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico do corpo. Isso é medicina chinesa.
na versão do século XXI. Em vez de mover a agulha, o que você realmente faz é mudar o seu próprio comportamento e a sua atitude. E no fundo você está fazendo a mesma coisa. Você está desbloqueando uma emoção e mudando a reação do órgão. Seus telômeros não percebem a frase. O que eles percebem é o resultado. Menos cortisol, menos inflamação e mais reparação. Mário usa uma imagem que eu acho lindíssima. A lanterna da consciência. Imagine que sua mente está dentro de um quarto escuro e você só tem uma lanterna. O que você ilumina, evidentemente, se amplia. Se você aponta apenas para os seus fracassos, para o que fez de errado, para o que os outros fizeram com você, é essa parte que cresce. E o que o seu sistema nervoso faz é interpretar. Sabe que tudo é uma ameaça, portanto, inflamação, insônia e desgaste. E seus telômeros sentem que estão sob ataque constante. Mas, no entanto, se você decidir pegar essa lanterna e apontá-la para outra direção, não estará negando a realidade. Você estará simplesmente escolhendo qual parte da realidade vai direcionar sua biologia hoje. E isso não é pensamento mágico, isso é simplesmente higiene mental. Por exemplo, vem à sua mente lembrança dolorosa, uma traição, uma humilhação. Sua lanterna, quase que instintivamente, vai sozinha para lá. Então você aplica a cirurgia da mente em 3 passos. Primeiro, você nomeia o que sente. Isso me machucou, e muito. Segundo, você escolhe um foco diferente. E diz, o que eu aprendi? Que força surgiu dali que antes eu não tinha, mas que hoje eu tenho? E terceiro, você se faz uma pergunta que vai abrir. Você diz, bom, ok, com o que sou agora, qual vai ser meu próximo passo? Ou seja, você está movendo a lanterna do seu passado e trazendo-a para a ação do presente. Os estoicos, a medicina chinesa, o Ayurveda e a PNI, todos concordam nisso. O que a sua mente interpreta decide se o seu corpo entra em guerra ou em reparação. E aqui voltamos novamente aos telômeros, que são o coração desta série. Cada vez que você escolhe uma interpretação que diminui o ressentimento, que reduz a ansiedade ou que te tira daquela culpa tóxica, você está apagando aquele fogo interior que desgasta seus telômeros muito antes do tempo. É como se você dissesse ao seu DNA, fique tranquilo, não estamos em guerra, você pode se dedicar a reparar. Nesse momento, você deixará de sobreviver ou de viver mal. Sua mente, de verdade, é a farmácia mais potente que você tem. E com isso, chegamos ao final desta série. Não a uma palestra isolada, mas a um sistema. Nada do que você ouviu nesta série está solto. Lembre-se do mapa completo. No primeiro roteiro, sobre longevidade e telômeros, vimos como sua saúde mental, ou seja, a forma como você gerencia o estresse, é causa direta de como suas células envelhecem. Do comprimento dos seus telômeros e de quanto tempo e como você vai viver. No segundo roteiro, a biografia dos valores, mostrei que valores como o perdão, a gratidão, a bondade, não são uma decoração espiritual. São verdadeiros antídotos biológicos que apagam a inflamação crônica e protegem seu DNA. Do fogo lento causado pelo ressentimento. No terceiro roteiro, intitulado A Voz Crítica e a Vontade, vimos claramente que seu diálogo interno é, na verdade, o verdadeiro maestro que conduz toda a orquestra de suas ações e pensamentos. É ele quem decide se uma queda se transforma em um simples obstáculo do qual você sai mais forte ou em uma cova da qual você não se levanta. E hoje, neste roteiro sobre Mário Alonso Puig e com sua companhia, você viu a peça que faltava, a cirurgia da mente.
o uso consciente da sua atenção, do seu idioma e dos seus atos como se fossem um bisturi que corta a mentira do medo e abre esse espaço para que sua biologia possa se curar. Tudo isso não é teoria, é causalidade. A saúde mental te leva aos telômeros, que por sua vez te levam à inflamação, que te leva à imunidade e que te leva à longevidade. Cada pensamento, cada valor escolhido, cada microação de coragem envia uma instrução por essa cadeia. E agora? Vem o único importante, o seu compromisso. Não vou te dar uma lista de 50 tarefas porque, além disso, você não vai fazer. Vou te deixar apenas com uma pergunta, mas é uma pergunta que, se você realmente se fizer, pode te ajudar a mudar de vida. Que história você vai escolher? O que você vai contar para si mesmo hoje? A história de que já é tarde demais, de que você sabe que as coisas são assim, de que seu passado te define completamente, ou a história de alguém que, com seus defeitos e com seus erros e com suas cicatrizes, decide usar sua própria mente como uma aliada poderosa. E não como inimiga. Uma história em que o stress não é quem manda, mas sim é apenas um sinal, um valioso indicador. Em que o ressentimento não é meramente um castigo que você impõe a si mesmo, mas sim um fardo pesado que você conscientemente decide soltar e, assim, permitir que a paz genuína envolva o seu corpo e a sua mente. Em que a culpa deixa de ser uma condenação para se tornar uma valiosa lição e se transforma em uma mestra sábia e orientadora que te diz: aprenda, repare o que puder e siga em frente, com renovada esperança e determinação. Seu corpo está ouvindo essa história. Nas suas hormonas, no seu sistema imunológico, nos seus telômeros, você não pode controlar tudo. Você também não pode controlar os outros e não pode controlar a genética. Que você herdou, essa é a que você tem, mas há algo que ninguém pode fazer por você e isso sim você pode controlar, que é escolher a história que você conta para si mesmo quando se olha no espelho, quando comete um erro, quando a vida te derruba, porque ela vai te derrubar ali, nesse silêncio, é aí que começa a sua verdadeira medicina. Seu centro cirúrgico não tem luzes frias nem bisturis de aço. Ele tem pensamentos, tem palavras, tem pequenos gestos. E todo dia, nessa mesa de operações invisível, você precisa decidir: vou operar com medo ou com o desejo de curar e de viver? Vou continuar escrevendo um roteiro que adoece profundamente a minha biologia ou vou começar, frase por frase, a escrever um roteiro que a cure completamente e a revitalize? Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa escolher o próximo pensamento que lhe traga um pouco mais de paz. A próxima ação. Que simplesmente seja um pouco mais corajosa. O resto, não se preocupe, porque será feito pela sua biologia. Sua mente já sabe por onde você deve começar. Suas células estão esperando a ordem. Então siga em frente, sempre em frente. E te leio nos comentários.